Ok, muito obrigado. Bem, nós vamos conversar hoje sobre um assunto que eu gostaria de inicialmente explicar, que eu estou desenvolvendo um trabalho relativo a essa questão do despertamento das consciências e da vida. Então, esse trabalho que nós vamos ter hoje aqui é basicamente aquilo que nós estamos desenvolvendo ainda, né, nesse nosso trabalho, que estamos juntando alguma coisa para um trabalho de publicar alguma coisa num livretozinho de crônicas, né, que faz parte, mas graças a Deus. E somente quero dizer que é muito gratificante mesmo rever esses rostos aqui tão bonitos, esse riso aberto aqui do nosso irmão e de todos que estão presentes. Muita saudade. Dona Zênia não pôde vir porque nós temos o nosso netinho, o JV, 3 anos, e Luiz está viajando muito, ela hoje está em Manaus. E aí a babá vai embora às 6 horas e a vovó entra em ação. E o vovô também entra, né, quando é permitido. Mas então, o nosso assunto é sobre despertar da consciência. Nós estamos vivendo hoje momentos muito difíceis, onde a questão do negacionismo, né, das posições, às vezes, muito sectárias, e situações que estão fugindo, né, ao controle das pessoas, né? Nós estamos deixando de refletir, de pensar, de analisar as coisas, estamos nos lançando a nossa sorte de qualquer forma, né? Sem sequer nós pararmos para observar as questões das consequências. Mas então nós vamos ver aqui essa questão do despertar da consciência e da vida. Despertar, você desculpa, eu vou estar me ocupando sempre lá e cá, né? Mas o despertar é o ato de sair da influência da percepção, de se manifestar, ato de dar início, tirar do sono, etc, etc. São questões ligadas ao despertamento. Ferramentas para o despertar, questões morais, espirituais, rever nossos conceitos, releitura do que se passa em nossa volta, releitura dos textos evangélicos, livros dos espíritos, né? E da própria codificação, meditação, trabalho e auto-perdão, entre outras coisas. Por que nós colocamos ali os livros da codificação? Porque, na verdade, o movimento espírita avançou muito e, para atender essa demanda, nós estamos verificando que existem nas livrarias, hoje em dia, né, muitos livros relativos ao espiritismo, psicografias, romances, etc., que estão aí chegando. É importante? E como é importante essas leituras. Todavia, nós estamos falando aqui sobre essa questão da codificação, porque é a base da doutrina espírita, é a estrutura da doutrina espírita. Não se constrói uma casa a partir do telhado, a partir da base. Por isso, às vezes, nós encontramos pessoas que leem alguns livros, mas têm dificuldades na sua interpretação. E, às vezes, a gente vai nessa estrada e relaxamos, às vezes, essa questão da gente estar fazendo essa releitura, né? E o próprio estudo dos livros da codificação, que são a base da doutrina espírita. E esta casa, graças a Deus, vem ao longo dos anos, né, trabalhando nesse sentido. Então, o despertamento também vem pela dor, pelo sofrimento, e nós entendemos que isso também, né, são bilhões de espíritos encarnados que ainda não despertaram para a vida, e o papel das casas espíritas, junto aos trabalhadores da última hora, né, que atuam no campo do trabalho, do amor, das almas adormecidas, dentro dos lares, nas ruas, dentro das próprias casas espíritas e em todo lugar, anunciando o Evangelho. Então, essa questão do despertamento não se deve estar restrita apenas aos nossos grupos de estudos ou às nossas casas espíritas, mas ela tem que ser expandida. E por que isso?
Porque nós fazemos parte de um todo. Quando Jesus fala, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, essa expressão é uma expressão de extensão daquilo que nós podemos perceber, de estender isto aos vizinhos, ao local de trabalho, aos amigos, aos parentes, estendendo essa rede para alcançar o maior número possível de pessoas, até porque esse é o trabalho daquele que despertou. O adormecido não se incomoda muito com isso, se incomoda muitas vezes com o próprio umbigo, mas não com esse trabalho mais amplo. Portanto, o despertamento também que vem pela dor, quantas pessoas vêm à casa espírita através da dor e do sofrimento, trazendo as suas questões existenciais, os seus dramas, os seus traumas, buscando na casa espírita um alento, uma palavra, um consolo, um conforto, que venha preencher esse espaço que nós temos dentro de nós, que às vezes é como um vácuo que precisa ser preenchido. E nada melhor do que uma palavra baseada nos ensinamentos do Cristo para poder encher esse espaço e acalmar e consolar os corações. E esse é um trabalho dos trabalhadores da última hora, de todos nós que estamos nessa luta, não é? E que ainda não despertaram para a vida e a papel das casas, como a gente está falando aqui. Desenvolvimento do amor em todos os lugares e a todas as pessoas. Paulo, aos Efésios, ele conclama os Efésios dizendo, despertai vós que estáis adormecidos em vossos deleites, despertai para a nova vida em Cristo. Por que ele está falando isso aqui? Os deleites. Porque às vezes a gente está numa coisa boa. No que está bom para mim, para que eu vou mexer? Né? E a gente acha que está satisfeito com aquele pouco. Ou então com aquilo que nos atrai e nós dificultamos o nosso próprio avanço. Nós continuamos adormecidos dentro da nossa casca, dentro do nosso ambiente, dentro de nós mesmos. Quando, na verdade, a proposta do Cristo é a abertura, é a expansão. Portanto, Paulo alerta essas pessoas, né, nesse sentido de que eles devem estar atentos. O despertar da consciência está na dimensão espiritual e espiritualidade traz, né, à Terra a sua nova condição planetária em direção ao mundo de regeneração. Vem trabalhando com o objetivo de despertamento global. Aí a espiritualidade nos abre e dizendo, sai de dentro de casa, sai de dentro do seu conforto, porque o trabalho é global. A espiritualidade trabalha aqui, no Vale das Pedrinhas, trabalha em Brotas, trabalha em Salvador como um todo, trabalha na Bahia, trabalha no Brasil, trabalha no continente americano, na Ásia, na África, em todos os lugares. Então essa espiritualidade superior, ela não trabalha tão somente para grupos específicos, ela é mais ampla. É claro que existem grupos, subgrupos que estão dentro das casas também. Mas a espiritualidade superior está ligada a uma proposta mais ampla, que é alcançar muito mais pessoas, mas que passa por um despertamento individual para tanto, conta com os trabalhadores da última hora. E aí é mais difícil, porque quando a espiritualidade lança um projeto global que visa esclarecer governos, sociedades, grupos, ela vem com uma proposta ampla, e é a mudança de paradigma. Nós hoje estamos vendo por aí proposta global, envolve não só o Brasil, mas envolve países que estão ligados a essa proposta. E essa proposta vem pelo homem, mas ela é estruturada, ela é inspirada pela espiritualidade. Então a nossa casa aqui tem, ao longo da sua vivência, esse compromisso, essa visão que tem que ter para a expansão do trabalho, sabendo que não trabalhamos somente para nós,
somente para aquele que vem na casa espírita, tomar um passe, beber uma frutificada, ouvir uma palestra e ir embora. Não, ela trabalha para todos. A proposta da espiritualidade ela é muito maior. E nós, trabalhadores de última hora, estamos envolvidos, cada um de nós está envolvido. Nós estamos aqui agora, desta casa, com luz acesa, e o nosso irmão trabalhando, buscando trazer esse equipamento para que se projete, né, um texto, é um trabalho. Aqueles que trabalham, por exemplo, realiza diante de Francisco de Assis uma das aparições mais fantásticas. E Jesus diz para Francisco: Francisco, reconstrua a minha igreja. Colocou na mão de Francisco essa missão: reconstrua a minha igreja. E a partir dali, Francisco, né, ficou tão empolgado, tão deslumbrado, bateu nele aquela luminosidade interior, o despertamento, o encontro com o Cristo naquela hora. E isso aí, como nós percebemos, o seu encontro com o Cristo modificou totalmente a vida de Francisco de Assis. Ele vai ao pai dele, seu Pedro Barbone, e diz para ele: pai, até aqui eu trabalhei para a família, eu trabalhei para o Senhor, mas a partir de hoje eu vou trabalhar para o meu outro pai, que tem uma dimensão muito maior de trabalho para alcançar as almas. Francisco de Assis. Nós temos também a história de Paulo de Tarso, né? O Saulo, que era um judeu legalista, um fariseu, estudioso, conhecedor das leis, mas que percebia entre a mensagem do Cristo e o que dizia as leis judaicas, algo que não se encaixava. E ele não aceitava a doutrina do Cristo. E por essa razão é que nós, como sabemos, ele saía rua fora, prendendo, fazendo prisões arbitrárias, espancando, maltratando e até permitindo a morte das pessoas que seguia a doutrina do Cristo. Então Saulo era aquele espírito que tinha uma consciência do seu compromisso, mas ela estava ensombreada pela doutrina que era do Cristo, que não conseguia conectar-se. E por essa razão ele fazia do seu trabalho essa busca, essa destruição que ele queria fazer com a doutrina do Cristo. Mas eis que o seu encontro se dá no caminho de Emaús, quando ele sai para fazer prisões, eis que o Cristo aparece diante dele, aquela luminosidade tão grande que lhe cega as vistas. O cavalo empina-se para trás e ele cai. Cai desacordado e quando abre os olhos, ele não vê nada. Cego. Tal a luminosidade do Cristo que quando alcança aquele ser humano, ilumina de tal forma, não só o seu rosto físico, mas a sua própria alma que está adormecida. E nesse instante ele desperta e é encaminhado para aqueles irmãos da Casa do Caminho, onde depois ele começa a desenvolver o seu trabalho. E Paulo, apóstolo, tornou-se o maior divulgador da doutrina do Cristo. Nós temos Chico Xavier também, esse espírito grandioso, que desde criança, nos seus contatos com a sua mãe desencarnada, que ele aparecia trazendo mensagem, espíritos outros que vieram a Chico Xavier mostrando a lição, mostrando o caminho, dando a ele as dicas para um novo processo de vida que a partir de então ele ia ter.